Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2256, 17 de março, agora 2025, que trata sobre o RET, Regime Especial de Tributação às Empresas do Ramo de Incorporação Imobiliária. Essa Instrução Normativa ela veio só esclarecer o fato daquelas empresas que entram com o pedido de opção ao RET e que têm esse pedido negado e, na sequência, essas pessoas jurídicas entram com o recurso. O que a Instrução Normativa veio dizer é que, no caso, quando a empresa entra com recurso, certo, ela terá, então, deferido um CNPJ para que ela possa fazer os recolhimentos dos tributos no RET no período em que tiver com esse recurso em vigor, sob condição resolutiva. Então, durante o período do recurso, em que for julgado o recurso, a empresa terá o patrimônio de afetação reconhecido, mas sob condição resolutiva. Então, ela vai fazer os recolhimentos até que saia uma decisão revogando aquela indeferimento, dando, então, por definitiva a opção, ou uma negativa final. Para quem não conhece essa matéria, o RET, Regime Especial de Tributação, ele é destinado às empresas do ramo de incorporação imobiliária, né, que possibilita fazer o recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido, das contribuições do PIS e da COFINS, numa alíquota única de 4%. Diferentemente, se fosse lucro presumido, seria 6%, numa alíquota máxima de 6,73%. Né? Mas nesse caso, a alíquota fica reduzida, uma alíquota única, um recolhimento único de todos esses 4 tributos, de 4%, sendo que quando envolve imóveis que estão destinados ao programa de interesse social destinado à família de renda enquadrada na faixa urbana 1 no programa Minha Casa Minha Vida, essa alíquota ela cai de 4% para 1%. Esse regime é um regime especial, como foi dito antes, né? E ele é opcional. E uma vez exercida essa opção para cada obra, ele é irretratável até o final do empreendimento. É lógico que, por ser uma espécie de uma tributação incentivada, né, com benefício, e por ser uma opção, tem algumas obrigações. Então, o contribuinte, a primeira dela, né, a principal, é que o contribuinte tem que declarar, junto ao registro de imóveis, a afetação do terreno. A afetação do terreno significa que esse imóvel, esse empreendimento, no caso de falência da pessoa jurídica, e a pessoa jurídica cumprindo com as obrigações tributárias decorrentes da afetação, esse imóvel, esse empreendimento ficará fora da massa falida da pessoa jurídica. Então, a primeira obrigação seria declarar a afetação do terreno, depois a pessoa jurídica tem que fazer adesão ao domicílio tributário eletrônico, DTE, e depois, na sequência, comprovar a sua regularidade fiscal da matriz, das filiais, ver a regularidade quanto ao recolhimento do fundo de garantia, comprovar a inexistência de créditos não quitados junto a órgãos federais, estaduais, né? A inexistência de sentença condenatória transitada em julgado decorrente de ações de improbidade administrativa, né? E a inexistência de condenação penal transitada em julgado com aplicação de sanções que impeçam o recebimento de benefícios fiscais. Então, com todas essas declarações e junto com o registro da afetação, a pessoa jurídica, então, entra na Receita Federal, abre um processo administrativo e apresenta o requerimento da opção ao regime especial. Aí, então, após a análise desse pedido de opção, a Receita Federal defere ou indefere a opção pelo RET, né? Onde a pessoa jurídica passa a ter o direito de recolher os tributos de forma concentrada em 4% ou 1% se for de renda baixa, imóvel de renda baixa. O recolhimento do RET, ele se dá sempre, né,
até o 20º dia do mês seguinte ao do recebimento das receitas. Então ele é mensal, é um recolhimento mensal, e é o 20º dia do mês seguinte ao do recebimento das receitas da venda do empreendimento imobiliário. É lógico que esse regime é um regime especial, uma vez enquadrado no RET, as receitas desse empreendimento não farão mais parte da tributação pelo lucro presumido ou lucro real. É um regime tributário, como eu disse, opcional e vale para cada empreendimento imobiliário. Com relação à matéria federal, o assunto que eu gostaria de apresentar aos senhores seriam essa. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos comentar alterações na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Em boa hora, foi instituído o programa Refaz Reconstrução, algo que estávamos esperando com muita ansiedade. O decreto número 58067 institui o programa de quitação e parcelamento para regularização de créditos tributários ICMS, intitulado Refaz Reconstrução, prevendo redução dos juros e das multas para quitação ou parcelamento em até 120 meses de créditos tributários constituídos ou não, inclusive denunciados espontaneamente, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, vencidos até 31 de dezembro de 2024. Conforme notícia divulgada no portal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 18 de março, as adesões podem ser feitas desde o dia 19 de março, sendo que o programa oferece duas modalidades de pagamento para quitação de pendências do ICMS. A regularização de todos os débitos, ou 2, a seleção de débitos específicos. Cada modalidade tem condições diferenciadas de desconto, podendo ser negociados débitos com vencimentos até o dia 31 de dezembro de 2024. O desconto nas multas e juros será de 95% para pagamento à vista e de 90% para parcelamento em até 6 vezes. Se o contribuinte selecionar quais débitos ele vai querer quitar, então o desconto variará conforme o número de parcelas escolhidas. Pagamentos à vista garantirão 75% de desconto, enquanto parcelas em até 18 vezes terão abatimento de 70%. Para prazos maiores, os descontos serão progressivamente menores, de 50% para parcelamentos entre 19 e 36 vezes, de 30% para 37 a 60 vezes e 10% para prazos entre 61 e 120 meses. Será possível programar débito em conta e o valor mínimo de cada parcela é de R$ 300. O Refaz Reconstrução não permite fazer a compensação de dívidas. Na sua tela, você pode ver as opções do Refaz Reconstrução 2025, considerando as modalidades de negociação de todos os débitos. Na modalidade à vista, 95% de desconto nas multas e nos juros, desde que sejam incluídas a totalidade dos débitos no programa, abrangendo valores em fase de cobrança administrativa e judicial, parcelado em até 6 vezes, com desconto de 90%, também abrangendo todos os débitos. Na modalidade de débitos selecionados, o pagamento à vista, 75% de desconto, em parcelas em até 18 vezes, 70% de desconto, parcelas de 19 a 36 vezes,
50% de desconto, parcelamento de 37 a 60 vezes, 30% de desconto e parcelamento de 61 a 120 meses, 10% de desconto. Em relação aos honorários da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, foi estabelecido o seguinte: 1% sobre o valor pago na modalidade 1, ou seja, para o contribuinte que aderir ao pagamento à vista, alcançando todos os débitos da empresa, 2% sobre o valor pago na modalidade 3, quando o pagamento à vista alcança apenas débitos selecionados pelo contribuinte, 4% sobre o valor pago na modalidade 2, isto é, quando forem pagos todos os débitos em 6 parcelas, e 7% como honorários da Procuradoria, 7% sobre o valor pago na modalidade 4, quando se referir a débitos selecionados pagos parceladamente. Somente podem aderir ao Refaz Reconstrução as empresas com débitos de ICMS vencidos até 31 de dezembro de 2024, como falei ao início. E o período de adesão é de 19 de março a 30 de abril de 2025. Para utilizar esse benefício, o contribuinte deve acessar o ECAC no site da Secretaria da Fazenda, onde vai encontrar as instruções para adesão, as dúvidas frequentes e o setor de atendimento no endereço atendimento.receita.rs.gov.br, que poderá então ser dirimidas as dúvidas quanto a esse assunto. Em termos de alterações no regulamento do ICMS, tivemos 3 decretos publicados na semana passada. O de número 58060 revoga o diferimento parcial do ICMS para saídas destinadas à fabricação de sistemas construtivos, prédios de aço e estruturas metálicas. O de número 58061 exclui o Estado do Ceará do regime de substituição tributária para lâminas e aparelhos de barbear. E o de número 58068 prorroga os prazos de apropriação do crédito presumido de ICMS até 31 de dezembro de 2027 aos estabelecimentos fabricantes de celulose e outras pastas para fabricação de papel. Aos contribuintes que destinarem valores à qualificação da infraestrutura de pavimentação e acesso asfáltico no âmbito do programa PIA/RS. As empresas que financiarem obras de pavimentação asfáltica em rodovias estaduais que ligam os municípios de Ibirubá a Santa Bárbara do Sul, de Fortaleza dos Valos a Cruz Alta e de Não Me Toque a Colorado. Também para as empresas que financiarem obras de pavimentação asfáltica em estradas municipais no município de São Lourenço do Sul. Também foram publicadas 2 instruções normativas. A de número 20 divulga a UIF, que é aquela unidade de incentivo do Fundopem, para o mês de abril de 2025, no valor de R$ 36,30. Já a de número 21 trata das instruções para obtenção dos benefícios do programa Refaz Construção, que foi o primeiro tema tratado nesse módulo do painel tributário do CCA. Então eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Recentemente, fomos consultados por um cliente sobre a elaboração do e-social referente à reclamatória trabalhista e entendemos importante compartilhar com vocês esse tema. A pergunta dizia respeito a uma reclamatória que resultou tão somente
no pagamento da verba indenizatória de danos morais. E a reclamada, no caso, nosso cliente, ficou em dúvida sobre o preenchimento do e-social. Informamos que, no caso apresentado por nosso cliente, orientamos que deveria transmitir os eventos S2500 e S2501, sendo que as informações prestadas no evento S2501 têm por único objetivo registrar o valor pago ao reclamante, no caso o valor da indenização por dano moral, para fins de declaração do imposto de renda, especialmente considerando que a DIRF não será mais entregue a partir do ano calendário de 2025. Com esse registro, concluímos o painel tributário do CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.